vocês? Eu estou encantado pela igreja, gente. Eu falei com o Du agora ali, eu falei, Du, a sua igreja ainda é aquela, né, no coração, né? Aí ele disse assim, é assim. Eu falei, poxa, porque essa aqui poderia ser a minha. Então, eu já estou me sentindo em casa, viu, pastor? De verdade, fiquei tão encantado. Graças a Deus pela vida de vocês. Olha, gente, eu não sei como você chegou aqui essa noite, tá? Eu só tenho uma coisa para dizer, assim, muito brevemente. Uma coisa que eu aprendi com os jovens é que eles gostam de coisas autênticas. E isso aqui é autêntico. E eu dou graças a Deus por ver uma igreja assim, vibrando, cheia de graça e de poder de Deus, e de jovens inflamados pelo Senhor. Então, se você chegou aqui e tem dúvidas no seu coração, se esse lugar é para você, isso vale também para você, Edu, tá? Olha, tem algo que é autêntico, e você sabe quando alguma coisa é autêntica. A gente não gosta de vestir alguma coisa que não seja autêntica, porque as pessoas podem olhar para a gente e dizer assim, ó, está querendo usar Lacoste, né? Assim que fala. Está querendo usar Lacoste só porque é marca, mas isso aí não é original. Mas quando é original, você diz, poxa, está ostentando. Pois é, gente, a gente precisa ostentar a glória de Deus. O Senhor é autêntico, é real, e você precisa confiar no Senhor, de que aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Ele é autêntico em todas as suas formas. Então você precisa acreditar na autenticidade do Senhor para conduzir a sua vida. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele vai fazer aquilo que você nem imagina, e o final é bom, porque Ele é bom. Quero apresentar aí essa galera. Du, fica de pé aí para a galera te conhecer, Du. Esse rapaz precioso aí é alguém que na nossa igreja começou o grupo de jovens conosco. Agora é um grupo tão grande que já está começando a fazer até caravana para fora de casa. Aí está a nossa galera dos jovens. A gente quer agradecer pela vida deles aí. Muito obrigado, galera, por ter topado a caravana para cá. Du está precisando ser abraçado por uma igreja local, gente, que tem os jovens que se importem com outros. Ele é muito amado lá. Então, olhe para esse rapaz com cuidado aí, pastor, e ame a vida dele, porque ele é muito precioso. Nós chamamos, Du, e a vocês, meus queridos, um grande beijo no coração. Deus continue abençoando ricamente. Glória a Deus. Essa é a igreja, né? A igreja do Senhor espalhada pela terra, dando frutos, glorificando o nome do Senhor e fazendo diferença. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Quem mais está nos visitando, além dos irmãos de Guarajuba? Aqui a nossa secretária de Educação, seja bem-vinda. Geisa, Deus te abençoe. Alguém mais? Eu vi alguns rostinhos novos aqui, sejam bem-vindos. Lá atrás, Deus abençoe. Aqui também, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. E todos, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 9. Eu quero trazer uma palavra, talvez vocês já me ouviram com certeza falar sobre isso. Obrigado, chefe. Mas eu vou falar não por falta de mensagem, porque a fonte é inesgotável, Jesus é a fonte. Mas algo que tem feito parte da minha vida nesses últimos dias. Algo que tem mudado o meu destino, tem me levado a um novo tempo, a um novo ciclo. E eu queria compartilhar com vocês algo, além de uma mensagem, compartilhar uma experiência, compartilhar uma escolha, compartilhar um processo que o Senhor ele tem nos levado a viver nesses últimos dias. Vamos ler o texto primeiro. Números 9, a partir do verso 15 até o 23. Diz assim. Amém? Todo mundo achou? Quem achou faz. Quem não achou, diga calma. Vamos esperar, né, os irmãos aí, né? Números fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Só para ajudar aí, tá? Diz assim, E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho,
e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Verso 23. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Espírito Santo, te convidamos para que nesta noite, nesse momento, o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor receba toda a honra e glória, que haja, Senhor Deus, revelação, e que nossas mentes estejam prontas para receber a Tua palavra, que nós sejamos, Pai, levados a um nível de espiritualidade, porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e que em nome de Jesus a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e reconhecimento. Quanto a mim, te peço mais uma vez, Senhor, esconda-me na fenda da rocha, esconda-me em meio à nuvem, porque é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Esse texto, ele fala sobre a saída do povo de Israel para um propósito, para o que nós chamamos de a grande promessa. A promessa que ela não falava somente de uma porção de terra, de uma mudança geográfica de um lugar, mas sobretudo de passar a permanecer e viver debaixo da presença de Deus. A maior promessa de Deus para o povo de Israel não estava preso a uma porção de terra, a um lugar chamado Canaã, mas o maior chamado de Deus para Israel foi habitar na presença de Deus, porque havia 430 anos que o povo estava longe das promessas, debaixo de um jugo de escravidão, sem esperança, sem perspectiva, porém com uma certa ideia de um Deus que um dia levantou Abraão, de um dia levantou Isaac, Jacó, que conduziu a família de Jacó até o Egito, e que ali eles se tornaram escravos, e depois de 430 anos, eles estavam ali naquele cenário de tamanha falta de esperança, mas Deus faz levantar um homem chamado Moisés, como canal de Deus para libertar o povo e conduzir eles, não somente para Canaã, mas para andar na presença de Deus. Então Moisés começa esse chamado ali, conduzindo o povo, e no momento em que eles preparam o tabernáculo, e o texto é muito claro, no dia em que foi levantado o tabernáculo, então a nuvem do Senhor veio e cobriu aquele lugar. Assim como a lei, o Velho Testamento, que o autor de Hebreus vai nos dizer que era apenas uma sombra, era apenas uma ideia, era um pré-anúncio do que se manifestaria por meio da graça. Ela tem uma representatividade, ela tem um significado para nós esse momento, em que o povo de Israel saiu do momento, do lugar de escravidão. Éramos nós antes de receber Cristo, éramos nós quando estávamos ainda destituídos da glória de Deus, sem Deus no mundo, alheio às coisas desta vida, sujeito às maldições, aos contra-ataques do inferno. Mas um dia o Senhor enviou o seu Filho, o seu libertador, para nos tirar, e não somente nos conduzir a um lugar, a uma porção, sabe, irmãos, de terra, mas de um lugar onde nós vamos poder permanecer debaixo da sua presença. E ter a presença de Deus não é apenas a ideia de nós constituirmos um status de um povo que anda debaixo da presença de Deus,
mas, irmãos, de constituirmos uma missão, de ser o povo que vai testemunhar as virtudes do Deus que nos guia em todo o tempo. Porque Israel não só vivia o direcionamento, como também vivia a provisão. Israel vivia não somente a voz que guiava, mas Israel vivia, irmãos, as suas necessidades sendo supridas diariamente, nas pequenas coisas, como nas mais complexas. Mas tudo isso era resultado de uma obediência a um movimento, e ao movimento da nuvem. Porque o tempo de Deus tem um ritmo. Diga assim comigo: o tempo de Deus tem um ritmo. E o ritmo do tempo de Deus não é o nosso ritmo. Não é como as nossas emoções tentam desenvolver ou dizer para Deus como tem que ser feito. O tempo de Deus, irmãos, é soberano sobre as nossas vontades, e nós precisamos entender que o resultado de toda provisão em nossa vida, ela é consequência de uma obediência a esse ritmo, a esse ditar de ritmo que o Senhor estabeleceu. A gente lê o texto, e no texto diz que havia momentos em que a nuvem parava por um dia, e durante um dia eles precisavam parar. Quando a nuvem alçava, eles precisavam seguir. Se por um dia, se por 2, se por um mês, se parasse por um dia, 1 hora, não importava o tempo, o que importava era o lugar, estar debaixo da nuvem. E em vários momentos a gente vai ver o texto repetindo: quando a nuvem se movia, eles se levantavam e seguiam. Quando a nuvem parava, eles paravam tudo. E eu entendi que para viver nesse ritmo, no tempo de Deus, o povo precisava de algumas coisas muito importantes. Primeiro, eles não poderiam se ocupar com nada que o atrasasse. Eles não podiam se ocupar em construir casa, em plantar. Eles não podiam se distrair com coisas que atrasassem ou que tirassem deles o foco da nuvem. Eles não podiam, irmãos, ter nada de bagagem desnecessária, porque Deus não avisava quando sairia. Eles precisavam estar com o quê? Com os olhos atentos, desprendidos de qualquer outra coisa, para que no momento que a nuvem se movesse, o desmontar da tenda fosse simples e fácil. Tudo o que nós precisamos para estar no ritmo da nuvem é de uma tenda. Uma tenda. E a tenda remete a um lugar de busca, um lugar de conexão, de intimidade com o Senhor. Uma tenda simples, algo, irmãos, que não demandaria muito tempo para desmontar ou montar. Algo que seria, irmãos, de fácil uso, de fácil manuseio, para que então eles pudessem permanecer debaixo da nuvem do Senhor. E em cada lugar que o Senhor direcionava, seja eles durante vários dias de percurso ou vários dias de parada, estavam sempre debaixo do tempo de Deus. E eu aprendi que mesmo quando a gente está parado debaixo da nuvem, estamos avançando. Mesmo quando estamos, irmãos, aparentemente, irmãos, inertes, mas debaixo da nuvem existe um avanço. Porque todo movimento fora da nuvem vai provocar, irmãos, perdas. Vai provocar, irmãos, dores. Vai provocar, irmãos, disfunção na nossa vida espiritual. Mas se você for fiel ao ritmo da nuvem, você vai caminhar por caminhos retos, aplanados. E o Senhor, é aquele que Ele vai fazer nascer rios no deserto. Ele vai fazer brotar água no deserto e construir rios no ermo. Um Deus, irmãos, que Ele vai tornar os ambientes que aparentemente não te podem favorecer a nada, Ele vai trazer à existência o que não existe. Basta estar debaixo da nuvem. Mas pastor, por que você está falando sobre isso? Eu já ouvi você falar sobre isso. É porque, irmãos, a minha vida, ela foi marcada e tem sido marcada por momentos em que a nuvem moveu e que a nuvem parou. Confesso que houve momentos em que eu talvez não tenha percebido a nuvem mover, ou talvez tenha saído antes que ela movesse. Mas em cada momento desses últimos 20 anos, eu pude ver, irmãos, o cuidado de Deus e como é
tremendo, irmãos, permanecer debaixo da nuvem. Como é maravilhoso, irmãos, estar debaixo da nuvem. A nuvem, cada momento que ela se movia, ela representava o fechamento de um ciclo e o início de um novo. Todas as vezes que a nuvem estabelecia e parava ali, era tempo de Israel, sabe, irmãos, se autoexaminar, era tempo de fazer a reflexão, era tempo de olhar para dentro de si, era tempo de aprender com tudo aquilo que levou eles até ali, porque o que levou eles até ali precisava, irmãos, agora ser mudado por aquilo que iriam levá-los adiante. E isso foi sendo marcado. Houve momentos que Israel, irmãos, foi obediente, Deus honrou, Deus externou, sabe, aquela satisfação, mas houve momentos que Israel falhou, e Deus também externou a sua indignação. Momentos em que a sua atitude de obediência levou eles a viver milagres como nunca, como nenhuma geração viu. Mas houve também momentos em que a sua rebeldia custou a uma geração a sua entrada na promessa. Por isso, nunca retroceda, nunca diga não ao chamado. A nuvem moveu, mova-se. E nesses últimos 20 anos, Deus tem me levado a momentos, ciclos de amadurecimento, de crescimento, experiências, conquistas, e tudo isso para a glória do Senhor, para a glória dEle. Não tenho pelo que me envaidecer, apenas em agradecer ao Senhor, pelo privilégio de estar no altar, servindo a Ele, sendo voz, canal, para que o amor dEle e a sua bondade, irmãos, transborde. Nos últimos 7 anos, nós estivemos aqui liderando esse ministério, Fire, fogo interno, revolução externa. Fala, uau! Nasceu de um novo ciclo, onde o Senhor nos direcionou. Me lembro como hoje, um dia de oração, dos 45 dias de oração, estava eu ali, numa roda de oração, e a pastora Jeane fez um desafio, e eu naquele momento ali, vivendo uma certa crise ministerial, eu me achei impulsionado pelo Espírito Santo a aceitar o desafio. E no momento que eu aceitei o desafio, Deus me lançou de volta à liderança do Ministério de Jovens, e nasce o Fire, em abril de 2016. Jovens foram chegando, imaturos, ainda cheios de complexos, processos, e eu fui vendo, irmãos, ao longo de cada, ano, os brotos que chegaram aqui tão duros, enrijecidos, se desabrocharem. Meninas se tornando mulheres, meninos se tornando homens, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm sido bênção nesse tempo. E eu fui assistindo isso, vendo isso e glorificando a Deus, porque a nuvem moveu e eu entendi que devia seguir a nuvem. E olhei para trás, diante de tantas coisas que a gente passou lá atrás, e ver Deus restituir, ver Deus, irmãos, honrando, vendo Deus, irmãos, cumprindo suas promessas, vendo Deus, irmãos, levantando uma geração forte, jovens apaixonados, que têm sim suas falhas, têm sim, seus processos, mas que estão indo, estão avançando, estão, se comprometendo com o movimento da nuvem. E passou-se um ano, me lembro que os primeiros anos foi o ano da restauração, foi o ano onde a gente lançou fundamentos. Quem estava aqui nos primeiros anos lembra disso. Lembro da primeira conferência, e logo na primeira conferência eu não pude participar. E como é que ficou o coração do pai? Apreensivo, porque tinha a oportunidade de fazer um curso que eu tanto desejava, e uma conferência aqui na igreja. E aí eu chamei eles e falei assim, e aí, como é que vai ser? E eles falaram assim, tio, pode ir, que a gente vai dar conta. Eu falei, então já é. E aí lá no curso, com o corpo lá e o coração aqui, mas o Senhor fez algo tremendo. E aí veio a ideia, naquele momento, se constituiu dentro de mim, você não precisa de pessoas prontas, você precisa de pessoas disponíveis. E o Senhor foi nos dando o melhor. Cada um foi chegando, cada um foi sendo, instrumento de Deus, não só para aprender, mas também para ensinar, como eu aprendi nesses 7 anos, Tenho aprendido nesses 7 anos, debaixo de uma direção. A gente enfrentou muitas lutas, desafios, cada ano uma palavra direcionada pelo Senhor, nossas conferências sendo um marco não só na cidade, como em muitos outros lugares.
O Fire foi um fogo que não ficou só aqui, se alastrou para muitos lugares. Um fogo que o Espírito Santo fez questão de soprar e espalhar para muitos lugares. Quantas pessoas passaram aqui, hein? Quantas pessoas têm passado aqui? Quantas pessoas, irmãos, têm vindo para essa plataforma e têm sido lançadas para outros lugares, recebendo uma instrução, um alimento, uma identidade e sendo enviadas. Muitos voltando para as suas cidades, outros até agora acessando, outros países. É Deus fazendo, é o Senhor. Não é o pastor Arlen, é o Senhor através de nós. Nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Deus, sempre foi sobre Jesus através de nós. E talvez você já fale assim: tio, que discurso é esse? Que discurso é esse aí? É porque, irmãos, a nuvem moveu novamente. E a nuvem de Deus nos moveu para um novo tempo. E esse tempo é fora de Cruz das Almas. Esse tempo é em outra cidade, um pouquinho distante daqui, em que eu e minha família estaremos assumindo a partir de julho. A nuvem moveu e nós entendemos que era tempo de desmontar a tenda, de não se prender a coisas e seguir ela. Porque triste coisa, irmãos, é viver fora da nuvem. O coração aperta, a gente traz, vem uma retrospectiva na nossa mente. E quem andou perto de mim sabe quanto eu amo esse ministério. Eu digo e sempre disse, que a turma me chama de tio, mas sempre me honraram como pai. Sempre, foram resposta, sempre foram companhia, sempre sendo, o melhor de Deus na minha vida. E quando a nuvem moveu, nós também fomos cheios de uma unção e de uma certeza de que aquele que começou a boa obra aqui, ele vai continuar. Porque existem muitas sementes que foram lançadas, sementes de ótima qualidade, sementes que vão prosperar 30, 60 e 100 por um, sementes que vão se responsabilizar com a continuação daquilo que Deus começou há 7 anos atrás. E por isso meu coração, por mais que a gente humanamente falando, ainda sente aquele aperto, mas eu sei que o Senhor, ele vai continuar. Então ainda não é uma despedida, mas como já se oficializou, já se estabeleceu, tudo, e Deus tem testificado, o Senhor irmãos, tem nos surpreendido. Entenda que em um mês o Senhor já fez uma reviravolta na nossa vida. Tio Arlen, mas como assim? Quando começou isso, já tinha um chamado, já havia uma proposta, um convite? Não. A nuvem não diz quando vai mover. A nuvem não manda uma carta. Ela não diz: olha, se prepare que daqui a 5 dias eu vou alçar. Não. Cabe a nós permanecer com os olhos fixos para o alto. Cabe a nós a responsabilidade, irmãos, de estar atento ao movimento de Deus. Porque quando a nuvem ela para, nós paramos. Mas quando a nuvem se move, nós também precisamos mover. Talvez essa mensagem, essa palavra, ela não diga respeito a minha experiência, mas talvez a você que precisa se posicionar diante de um novo tempo que Deus quer te inserir, de um novo ciclo que Deus quer te conduzir. E às vezes há muitas coisas que estão te prendendo ainda. Talvez construções que você fez. Sabe uma coisa, irmãos, que eu percebi nesse processo? É que já faz tempo Deus trabalhando comigo nesse sentido. Por quê? Porque para mim o Fire era como uma construção que eu não queria abrir mão, ou não abriria mão na minha vida. Mas em 2021, eu me lembro, no mês de agosto de 2021, de madrugada orando, eu fiz uma oração, talvez a mais difícil da minha vida até no momento. Foi dizer para Deus: Senhor, eu te entrego o Isaac. Porque num dia também, oração, aqui na igreja, estava eu, Jal e mais alguns jovens. Eu compartilhei com Jal aqui, Jal é minha testemunha. Eu falei assim: Jal, Deus ministrou algo ao meu coração nessa noite. E Deus falou assim para mim: filho, eu não prometi um filho para Abraão, eu prometi uma descendência. Então, não se apegue ao filho,
Porque Deus tem uma descendência. A promessa não para no filho. A promessa vai além do filho. É uma grande e numerosa descendência. Então naquele dia eu entendi, mas ainda não entreguei o filho. Meses depois, não me lembro exatamente, mas em agosto de 2021, eu orei, orando de madrugada, eu e o Senhor, eu disse: Deus, eu te entrego Isaac, eu te entrego o ministério, aquilo que eu achava que eu nunca iria me desfazer, abrir mão. E depois daquele momento ali, Deus começou a mover o nosso coração, e a atmosfera espiritual começou a se mover, se movimentar. E então veio as palavras, Deus trazendo palavras, homens de Deus, sobre esse púlpito, liberando palavras sobre a minha vida e minha família, sobre o nosso ministério. E aí veio, palavras para fora do Brasil, um ministério tal e tal, e aí a gente entrou naquela paranoia: agora, e agora, Senhor? Quando, Senhor? Como, Senhor? Onde, Senhor? E entramos em oração, jejum, buscando ali naquela ideia de que talvez fosse algo urgente, porque até então era eu e Deus, um secreto, mas de repente Deus pega um vaso no altar e fala para todo mundo ouvir. Eu falei assim: se Deus falou para em público, é porque o negócio é sério agora, o negócio é urgente. Então, nós começamos a criar essa ideia de algo para já emergente. Mas a gente cria caminhos, mas é Deus que tem a palavra final. Nós temos ideias, planos, mas o que estabelece é o plano de Deus. 2023 começou com a seguinte decisão no meu coração: esse ano eu não tenho ainda o quando, não tenho o como e não tenho o onde. Então, eu vou me dedicar ainda mais aqui mesmo. E aí eu me lembro que em janeiro eu tive uma reunião com o meu pastor e falei assim: pastor, eu estou com esse projeto assim. Pastor, tá bom, quando eu chegar de viagem a gente vai conversar e alinhar. Quando ele chegou de viagem, atividade na igreja, conferência, logo em seguida veio a viagem para Luiz Eduardo Magalhães. A gente nem deu tempo, ou seja, Deus nem deixou a gente sentar para planejar nada. Fomos para Luiz Eduardo Magalhães ministrar numa conferência. Não tínhamos nenhum convite, apenas para a conferência. E ao entrar na cidade, eu e Elba, nós sentimos uma atmosfera assim tão favorável. E a gente chega na casa da irmã Fátima e ela testemunha de que ela estava orando por nós. Mas ela dizia assim: mas eu acho que é impossível eles virem para cá. Pastor Arlen, vem para cá e tal. E eu falei assim para ela: minha irmã, se Deus mandar, não tem nada que nos prenda, porque aquilo que me prendia eu já entreguei ao Senhor. E durante aqueles 3 dias, ou melhor, 4 dias, nós fizemos um voto com o Senhor. Eu indo para o hotel com ela, falei assim: amor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar diante de Deus 3 coisas. A primeira: se a unção fluir, se a igreja nos abraçar e se o nosso coração se inclinar, vamos entender que é o tempo. E não deu outra. Em 4 dias, o Senhor fez algo no nosso coração, irmãos, que eu posso dizer para vocês: foi o Senhor que moveu o nosso coração. E a nuvem moveu. E agora? Como é que vai ser? E aí eu já vim de lá, irmão, sabendo. Eu já vim de lá sabendo. Deus nos soprou para aqui. Agora, quando é que a gente vem? O sim eu tenho, falta o quando. E um mês, dia 24 de março a 24 de abril, nós voltamos lá. E o Senhor já nos deu uma casa para morar, o sustento e a provisão para nos estabelecermos naquela cidade. A igreja nos abraçou. Para você ter ideia, no dia que estava lá, um jovem chegou assim para ela e falou assim: vocês serão nossos pastores em nome de Jesus. Profetizou assim com autoridade. Mas até então era só especulação, ali brincadeira e tal, será? Mas nosso coração foi inclinado. Tio, tem um mês e agora que o senhor vem falar com a gente? Muita gente já sabia, muitos de vocês já sabiam, talvez todo mundo já sabia aí. Porque alguns, falei com alguns, aí inevitavelmente as coisas vão, não foi fofoca, tá? Você não ouviu fofoca, Você ouviu uma verdade. E eu sei que, há uma conexão, O grupo do WhatsApp diz tudo lá, é família. Nós não somos um ministério, somos uma família.
a família Fire. E essa família de muitos filhos tem crescido, e nós estamos, sabe, irmãos, de fato muito felizes com o que Deus tem feito, com esse novo tempo, com o coração apertado. Como eu disse, não é uma despedida. Eu acredito que quem vai para o mesmo lugar, né, sempre se encontrará no caminho, e a gente vai estar sempre no caminho, sempre juntos, até porque a igreja é filha desta, haverá sempre essa conexão, mas tio Arlen vai, né, seguir a nuvem. Vou seguir a nuvem. É um novo tempo, é um desafio imenso. Mas sabe, irmãos, quando Deus falou para Josué ser forte e corajoso, não te espantes, não temas, não olha para a direita nem para a esquerda, mas seja corajoso. É o sentimento que nós temos sentido. Elba não pôde vir hoje, mas você vai ver outra tia Elba, a pastora Taon, sonhando, né, vivendo essa palavra, empolgada, né, com essa nova oportunidade, que não foi movida por nenhuma ambição natural, humana, carnal, mas sim pelo Senhor. Literalmente, a nuvem moveu, a nuvem, irmãos, moveu, e a gente entendeu que nós precisávamos seguir a nuvem, para viver aquilo que o Senhor lhe preparou. Então, para você que talvez ainda está em algum dilema de decisão, talvez o fato de que você precisa não é de uma confirmação, mas de um passo, de um ato de confiar no movimento da nuvem. Então, tudo aquilo que talvez você se apegou, desprenda-se. É do Senhor, amém? É de Deus. Solte aquilo que te paralisa. O Fire nunca foi um peso para mim, muito pelo contrário, sempre foi, irmãos, algo em que eu fazia com muito zelo, muito amor. Elba sempre fala que eu vivia, né, vivo ainda, né, estou aqui, amém? E às vezes eu chego em casa, irmão, eu vou ver os stories do Fire, eu vou ver, sabe, a participação de um, de outro, eu vou, irmãos, ainda, sabe, nutrir daquilo que foi liberado, sonhar, ver, me alegrar, né? Alguns que fizeram pela primeira vez ali, foram usados, e aí eu vou lá, como é que foi fulano, assisto quando estou longe. Por quê? Porque é aquilo que é um filho, mas que hoje, né, ou melhor, já há algum tempo, eu entreguei e devolvi ao Senhor. Então nós teremos aí pela frente algumas programações ainda juntos. Temos os cultos das segundas-feiras, vamos ter o nosso retiro, ok? Nós vamos ter nosso retiro dias 23, 24 e 25 de junho. Então você que ainda não fez sua inscrição, tá? Deus, coloque o seu nome lá na lista de pré-inscrição para você participar, tá? Vai ter uma redução, uma pequena redução no valor, tá bom? Vai abaixar um pouquinho aí, porque serão 2 dias em vez de 3. Calculei em cima de 3, então vai haver aí ainda uma redução. Então fica atento lá no grupo para você ficar por dentro. Mas não deixe de participar. Amém? Eu não sei quando é que eu vou participar de um retiro de novo com vocês, então faz isso por mim. Amém? Primeiro pelo Senhor. Não vai ter nada aqui para te oferecer nesses dias. Então sai de Cruz das Almas e vamos lá para o retiro. Vai ser bom, vai ser legal. Tem piscina, campo de futebol, tem lá alojamento, vai ter, né, culto, vai ter festa, vai ter, irmãos, alegria, vai ter presença de Deus e muita comunhão. Amém? Então não fica de fora em nome de Jesus. Faz os brigadeiros, irmão, vende. Sabe, irmãos, faz um lava-jato na porta da igreja. Sabe, irmãos, faz alguma coisa aí e se movimenta para você participar. Pastor, não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, você tem tempo. Então use o tempo para produzir o dia que você precisa. E Deus vai te abençoar. Irmãos, ano passado aqui, quem não tinha dinheiro e Deus abriu a porta? Levanta a mão alto. Aqui só tenho alguns, né? 5, 6... Mas eu me lembro de muitas pessoas que até doaram, receberam, e aí ganharam outro dinheiro lá, e falaram assim, o que eu recebi eu vou dar para alguém. Irmão, foi um mover de Deus. Nós levamos umas 90 pessoas, né, para o retiro no passado. E esse ano nós temos uma meta. A meta é no mínimo 70 pessoas, ok? No mínimo 70. Então você que está pensando aí, não fica de fora não, em nome de Jesus. Vamos participar, vamos estar junto. Então, irmãos, eu queria reservar essa noite
né, para trazer essa palavra e junto com essa palavra, né, esse testemunho e essa notícia, né, para vocês, porque eu entendo, né, que eu preciso honrar vocês e comunicar e dizer que eu não estou indo porque eu estou desanimado. Não, quem me conhece sabe, irmão. É difícil, algo eu sinto. Não sou invulnerável, não. Tem dia que cansa. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Motivos são muitos que tentam vir para tentar fazer a gente não desistir desse negócio. Na primeira experiência com o ministério, sabe o que eu ouvi? Na minha primeira experiência com o ministério, em 2003, eu ouvi de um irmão o seguinte: pastor Lídio, um irmão chegou para mim e falou assim: Arlen, estou sabendo que você está assumindo jovens, né? Eu falei: meu irmão, todo empolgado. Ele pegou uma bomba. O cara falou assim comigo, na porta da igreja ainda, irmão: você pegou uma bomba, né? Aí eu não fiquei por baixo, peguei, irmão. E quando essa bomba explodir, o inferno vai estremecer. Quando essa bomba for ativada, irmão, vai abalar as portas do inferno e nós vamos ganhar almas para Jesus. Porque eu acredito na minha geração, eu acredito na juventude. E é através da juventude que o Senhor vai trazer visão e revelação. Porque aonde não há revelação, o povo perece. E eu quero profetizar sobre a tua vida, jovem, que o Senhor te usará para trazer revelação a este tempo. Porque os nossos jovens terão visões. É a palavra profética, é o movimento profético, através da juventude, trazendo visão, revelação do céu. É tudo que a nossa geração precisa. São profetas, jovens, que amam a Jesus, santos, que se desviam do mal e que servem ao Senhor todos os dias. Então não deixe o vitimismo, o medo, não deixe a opinião das pessoas, não deixe, irmãos, nem o diabo, irmão, te parar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Eu tenho certeza que vou estar lá em Luiz Eduardo Magalhães e vou ver a notícia: nossa, os jovens estão arrebentando em Cruz das Almas, está mais do que quando você estava lá, pastor Arlen, e eu vou dar glória a Deus. E de verdade, eu quero, irmãos, que esse ministério cresça muito mais do que um dia, eu pude experimentar. Eu quero de fato, irmãos, saber que a minha saída contribuiu para um avanço exponencial do ministério. Não porque eu era problema, não, irmãos, é porque Deus, irmãos, tem seus mistérios. Irmãos, a obra é dele, irmãos. Eu não tenho do que me gloriar por isso, e nem vou me entristecer, muito pelo contrário, eu quero estar ouvindo e alegre. E quando der, dar um pulinho aqui para beber dessa fonte, porque eu sei que desse altar, irmãos, flui vida. Amém? Então ore por esse ministério. Deus vai estabelecer uma liderança forte, comprometida, que vai, irmãos, ir muito mais longe, muito mais alto e muito mais rápido. Uma turma, um povo que está preparado aí, está aí no meio, só faltando se mover, só faltando, irmãos, acreditar que está debaixo da nuvem está debaixo da provisão, do recurso, da unção, da graça e sobretudo, irmãos, da presença, porque a nuvem é a presença de Deus. A nuvem, irmãos, é a manifestação de um Deus que não nos prometeu dias fáceis, mas nos prometeu a sua presença em todos eles. Amém? Amém ou não amém? Então, ore por nós, ore pela minha família, ore por esse novo tempo, tanto pela nossa ida quanto pelo ministério aqui. E algo que eu quero encerrar para a gente orar, que eu falei com a minha liderança, com a equipe de liderança do Fire. Não é apenas o pastor que envia a ovelha. A ovelha também envia o pastor. A ovelha também, irmãos, ela credibiliza, ela é instrumento de Deus, porque não existe pastor sem ovelha. E nós estamos indo, nós temos uma conexão espiritual. E assim como eu falei para a minha equipe, eu falo para todos vocês: eu preciso da bênção de vocês. Amém? Amém, gente? Eu preciso da bênção desse ministério,
que eu amo e que eu vou continuar amando. Nada vai mudar. Vai continuar tio Arlen de lá, no Zap, né, na internet, conversando. Vocês não pedem, vocês mandam, sabem disso. E o que eu puder fazer, mesmo de longe, vocês sabem que podem contar comigo, com Elba, com meus filhos, com o nosso ministério, com aquilo que a gente tem. Amém? E eu queria convidar vocês a se levantarem. Eu queria que a Elba estivesse aqui, mas ela não pôde vir. Mas eu sei que essa oração vai chegar até ela. Eu não queria esperar para mais uma semana. E por isso, eu quero orar primeiro por vocês. E eu quero desafiar alguém da liderança aí, para já se posicionar aqui, para orar, em nome do ministério. Tá olhando um para a cara do outro, pensando quem, né? Se move. Isso. Amém. Levante suas mãos, Pai. Nessa noite, Pai, eu quero te agradecer, Jesus. Agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. A palavra diz: o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Não temos, Senhor Deus, riquezas que possamos te dar. Não temos sabedoria que possamos te dar. Não temos nada, Senhor, que o Senhor não tenha. Mas uma coisa nós temos e que o Senhor procura: um coração contrito e quebrantado. Nos ofertamos a Ti, Jesus. Obrigado por essa geração. Eu acredito nessa geração. Eu acredito no chamado que eles carregam. Eu acredito na unção que há sobre as suas vidas. Eu acredito, Pai, que eles não são produto de um abandono, de uma rejeição, de uma depressão, de uma ansiedade. Eles são frutos do Teu amor, da Tua redenção, do Teu sacrifício. Eles não são o erro, eles é o acerto do Senhor. Eles não são um problema, eles são resposta. Eles não são, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, o caos, mas eles são a ordem, Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus que os dias que se seguirão serão dias, Pai, ainda mais prósperos, dias, Pai, de muito mais mover, de céus abertos sobre este lugar, sobre esta casa, sobre este ministério, Senhor. Ó Deus, para que eles caminhem, ó Deus, para que eles avancem, Pai. Trabalhei, Deus, durante esse tempo pavimentando um caminho debaixo de uma palavra, de uma unção e de uma graça do Senhor. Mas é tempo dessa geração vir, Pai, acelerados, como a unção que o Senhor depositou sobre Elias, que desceu daquele monte, Senhor, que ultrapassou o carro de Acabe, Senhor, e que chegou primeiro para dar notícia da chuva que estava chegando, Senhor. E assim eu profetizo sobre cada um desses jovens, daqueles que não puderam vir nessa noite, Senhor. Ó Pai, que esse ministério, Senhor Deus, transborde, cresça de uma forma, Pai, ó Deus, em que não possamos, Pai, explicar e nem quantificar. A minha oração é, Deus, que aonde eu andei eles corram, ó Deus, que aonde, Pai, ó Deus, eu estive, eles dominem, ó Deus, que eles sejam, Pai, ó Deus, cada dia mais, Senhor Deus, cheios da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que sejamos um, que eles sejam um, como o Senhor Jesus e o Pai são um, para que o mundo saiba que o Senhor Deus, Pai, enviou o Teu Filho, que a unidade, que o amor, que a graça, que o poder do Espírito Santo conduza as suas vidas, conduza seus passos, suas escolhas, a um novo tempo, Senhor, um tempo que é marcado pelo movimento da nuvem. A nuvem moveu. E estamos aqui, Senhor, para seguir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos, amém? Só para falar, eu estava ali falando com o pessoal, desistiu essa conversa de novo. Mas, assim, eu acredito que até na ida o Senhor nos ensina. E tanto para aqueles que conviveram de mais perto a liderança, quanto as ovelhas que o Senhor pastoreou, se há uma marca que a gente pode ver na sua vida de Tia Elba, é de alguém que ouve ao Senhor. Em todo tempo, né, a gente que é a equipe de liderança, se algo que o Senhor nos ensinou foi que todas as nossas decisões, elas primeiro precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. E por mais que
o vínculo, o sentimento, a gente está digerindo ainda tudo que está acontecendo, o nosso coração se alegra, porque a gente sabe que Luiz Eduardo está ganhando muito, muito. E a semente muitas sementes que foram semeadas aqui, o Senhor já pode ver o fruto, e eu acredito que você vai ver muito mais. Então, será que você pode estender as suas mãos? E antes de eu começar a orar, eu queria que a igreja começasse a profetizar. Será que você pode liberar uma palavra profética sobre a vida do pastor Arley, da pastora Elba, de Clara e Davi? Comece a liberar sementes sobre a vida dele. Quero ouvir a igreja agora começar a liberar palavras. Comece a liberar a bênção do Senhor. Comece a declarar palavras, caminhos abertos. Comece a declarar que será um tempo da abundância do Senhor. Comece a profetizar. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós louvamos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito na nossa vida. E se há uma coisa, Senhor, que nós podemos louvar a Ti, é pela vida do pastor Arley, de Elba, de Davi e Clara. Deus, nós louvamos ao Senhor, Jesus, porque como jovem nós tivemos o privilégio de sermos pastoreados por um homem, por uma